Naquele dia, naquela hora, ninguém sabe. Nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, mas apenas o Pai. Então isso claramente mostra que o Filho não pode ser Deus. Você já leu os versos anteriores a este? Claro. Então qual é? Vou te dizer. Então o que diz? Eu não lembro. Não? Ué, como assim? Vamos lá. Quando você traz um versículo, você tem que destacá-lo. Estou esperando que você conheça o conteúdo. Um muçulmano apareceu nesse debate, trazendo a própria Bíblia e bateu no peito dizendo que tinha provado que Jesus não é Deus. Mas ele não fazia ideia do que iria acontecer em seguida. Usando exatamente a mesma Bíblia que ele trouxe, o cristão desmontou seus argumentos e mostrou, sem deixar espaço para dúvidas, que Jesus é sim Deus. E isso tem um peso enorme, porque se Jesus não fosse Deus, simplesmente não existiria o Espírito Santo. É por isso que eu te desafio a assistir até o fim, porque além desse choque, ainda vou compartilhar reflexões pastorais que vão te fortalecer e te deixar mais ousado e firme na sua fé. Então, quando nós olhamos na sua Bíblia 13:32... Vamos lá. Gosto da Bíblia, cara. Não é que as pessoas esqueçam, ninguém conhece. Nem mesmo os anjos no céu. Nem o Filho. Apenas o Pai. Então, isso claramente mostra que o Filho não pode ser Deus, porque é como ter um círculo quadrado. Ou você conhece ou não conhece. Então, minha pergunta para você é... É uma pergunta e você vai jogar a pergunta de volta? Claro. E qual é a resposta? Bem, é assim que Jesus responde. Ele responde muitas perguntas. Então, a primeira coisa que eu vou te perguntar é... O que é a sua porque você está assumindo que ele está dizendo, usando a palavra não, em forma de ignorância, certo? Eu estou apenas lendo. Então o que é? Eu não estou assumindo, mas acho que você conhece o inglês. Você já leu os versos anteriores a este? Claro. Então qual é? Vou te dizer. Então o que diz? Então o que diz? Eu não lembro. Não? Ué, como assim? Vamos lá. Quando você traz um versículo, você tem que destacá-lo. Estou esperando que você conheça o conteúdo. Claro! Então, o que você está falando? Quero dizer, eu já li o capítulo da Bíblia, certo? Vamos lá, Sheik! Agora, você me diga o contexto. Certo, então eu vou te explicar. O contexto é o seguinte. Jesus está descrevendo tudo em detalhes, passo a passo, contando exatamente o que vai acontecer até a sua volta. Ok. Ele fala com detalhes sobre a destruição do templo, a destruição da cidade, como virá a perseguição, depois sobre a reconstrução do templo. Ok. E também sobre a chegada da chamada abominação da desolação. Entendido. E como o sol vai ficar escuro. E então, de repente, diz, mas ninguém conhece o dia da hora. Exatamente. Nem mesmo o sol, mas o Pai no céu. Então eu vou lhe perguntar isso. Eu não achei que era uma resposta. Não. Isso não faz sentido para você? Isso não faz sentido para você. Para número 1, Jesus desenhar tudo o que vai acontecer naquele dia, até aquele dia, e dizer que ele não sabe quando ele vai vir? Faz sentido perfeito. Isso não faz sentido. A Bíblia não faz sentido? Não. A sua compreensão disso não faz sentido. Então deixe-me perguntar. Não, eu não estou... Você perguntou não faz sentido. Você disse que faz sentido perfeito para você. Então deixe-me apenas... Então, outra forma que você pode olhar para isso, que é a forma correta contextualmente, é que Jesus não está falando de conhecimento quando se trata de ignorância, mas ele está falando de declarativo. É um declarativo. Olha! Eu sei, mas... Não, eu não estou. Ok, olha. Porque eu quero te mostrar. Espera. Eu quero te mostrar um exemplo. Apenas um segundo. Não, posso te mostrar um exemplo? Deixe-me ler. Mas você já leu! Um dia, uma hora, ninguém sabe. É bem simples. Depois que ele colocou tudo o que estava acontecendo. Então, como eu ia dizer, mas você não deixou, agora deixe-me falar. O profeta Maomé, que a paz de Deus esteja com ele, nos contou sobre os sinais do dia do julgamento. Alguns desses sinais foram bem detalhados, outros muito específicos, entende? Eu poderia te dizer que, se Deus revelou algo ao profeta, sim, ele saberia. E o que Deus revelou a Jesus, filho de Maria, paz e bênção sobre ele, nós também amamos. Então sim, ele sabe. Todos esses detalhes que Deus revelou, sim, mas existem coisas que só Deus conhece, só Deus sabe. E é justamente por isso que, como você mencionou o contexto, ele fala de todos esses detalhes, mas depois diz,
Naquele dia e naquela hora, ninguém sabe. Não, ninguém pode mudar essa palavra. Eu não preciso alterar nada. Quer ver um exemplo? Não coloque palavras suas nisso. Está escrito que ninguém sabe, nem mesmo os anjos no céu. Não é que os anjos não vão anunciar, é que eles realmente não sabem. Nem o Filho sabe, mas apenas o Pai. Tudo bem, muito bom. Então vá para 1 Coríntios 2. Você não sabe onde é? Você tem que ir para lá, cara. Errado, cara. Tem que ir para o outro lado. Coríntios no Novo Testamento. Eu te peguei, relaxe. Nós passamos por Coríntios muitas vezes. Tudo bem, você deve saber onde é. Você está descansando, cara. Você tem todos esses detalhes. Muito bom, pô. É por isso que eu te peguei, E é por isso que eu os tenho. Capítulo 2? Isso mesmo, capítulo 2. Então vamos ler juntos. Este é Paulo. É ele quem está falando. Estou te mostrando um exemplo para provar que não existe outra interpretação. Eu já te disse. Veja o que ele diz. E eu, irmãos, quando cheguei até vocês. Ou seja, ele visitou os cristãos. Não fui com discursos bonitos nem com grande sabedoria para anunciar a vocês o testemunho de Deus. Porque eu decidi não saber nada entre vocês, a não ser Jesus Cristo e ele crucificado. Agora, essa é a minha pergunta para você. Quando Paulo diz que decidiu não saber nada, a não ser Jesus Cristo e ele crucificado, isso significa literalmente que ele não sabia de absolutamente nada além disso. Aqui, definitivamente, Paulo. De novo, eu não sou um experto na Bíblia. Você está me perguntando a minha opinião, certo? Sim, claro. Só uma conclusão lógica. Mais uma vez, você teria que olhar o texto e todo o contexto, mas eu posso te dizer a minha opinião. Na minha visão, o que Paulo está dizendo é que a única certeza que ele tem está em Jesus e nele crucificado. Exatamente isso. Mas existe uma diferença aqui. E é por isso que eu disse que você não pode brincar com a Bíblia. Quando você vê um exemplo claro em que Paulo diz que decidiu não saber nada, a não ser Jesus e ele crucificado, isso não quer dizer que ele não sabia de mais nada. O que significa é que ele escolheu anunciar apenas Jesus e ele crucificado. Esse é um exemplo claro de como a palavra saber é usada, e o próprio contexto mostra isso. Da mesma forma, quando olhamos para o exemplo de Jesus, vemos que ele descreve, detalhe por detalhe, tudo o que está acontecendo. Mas depois ele diz que o Filho não sabe a hora, nem os anjos, nem os homens. Isso não significa que ele fosse ignorante em relação ao dia, mas sim que não era função dele revelar esse conhecimento. Não era para ele declarar isso. Existe um exemplo disso em Atos, capítulo 1. Mas antes, deixe-me te perguntar algumas coisas. Você precisa me deixar concluir. Vá para Atos, capítulo 1, porque lá ele foi perguntado exatamente a mesma coisa. E veja como ele responde de forma diferente. Em Atos 1. Atos capítulo 1. Então, vamos ver aqui. No verso 7 ele disse a eles. Então eu acho. Aqui está. Então, Atos capítulo 1. Bem, lê você. Começando pelo verso 6. Então ele diz que, quando todos se reuniram, perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino para Israel? A mesma pergunta que já tinham feito antes, certo? Certo. Eles estavam falando sobre o tempo em que Israel seria restaurado, e naquele momento, Jesus estava explicando como o Filho do Homem viria e traria essa restauração para Israel. Esse é o mesmo contexto mencionado no livro de Marcos, certo? Estamos de acordo? Mais ou menos. Tudo bem. Eu vou continuar daqui. Agora veja o que Jesus diz no versículo 7. Perceba que Jesus não disse que não era para nós sabermos, porque ele mesmo não sabia. Presta bem atenção nisso, Uthman. Não brinque com o texto. Se fosse assim, por que ele não simplesmente disse: Eu não sei? Mas em vez disso, ele respondeu: Não cabe a vocês saber os tempos que o Pai determinou. Deixe-me só concluir. Jesus, em outras passagens, compara sua volta com um casamento judaico. Ele usa essa comparação para explicar o retorno do Filho do Homem. E segundo a tradição judaica,
É o pai quem anuncia o dia do casamento. Não a noiva, nem o noivo. Eles sabem que o casamento vai acontecer. Mas não são eles que dizem o dia. Não são eles que fazem o anúncio. Esse é o ponto principal. Jesus não estava mostrando ignorância, mas explicando que não era o papel dele revelar o tempo determinado pelo Pai. Perceba algo muito importante aqui. Jesus nunca disse que não sabia o dia ou a hora. Ele não falou, eu não sei. O que ele disse foi, não cabe a vocês saberem os tempos que o Pai determinou. Você entende a diferença? Ele não estava demonstrando ignorância, estava mostrando autoridade e propósito. Jesus estava dizendo, em outras palavras, isso não é para vocês saberem agora, porque esse tempo pertence ao Pai e será revelado no momento certo. E quando olhamos o contexto, ele mesmo compara sua volta a um casamento judaico. E dentro dessa tradição, quem anuncia o dia do casamento não é o noivo nem a noiva, é o pai. Eles sabem que o casamento vai acontecer, mas não são eles que dizem quando. Eles esperam a palavra do Pai. Então veja, Jesus não estava negando sua divindade, estava afirmando sua obediência e unidade com o Pai. Ele sabia, mas não era o momento de revelar. Isso é submissão divina, não limitação. E agora eu quero ouvir você. O que você achou deste debate? Será que ele entendeu o que ele quis dizer? Deixe seu comentário aqui embaixo e me diga. Você acha que Jesus estava sendo limitado ou estava cumprindo o plano perfeito do Pai?